Uma repentina dificuldade para falar, um enfraquecimento, um adormecimento ou até mesmo uma paralisação de metade da face, de um braço ou de uma perna. Dores de cabeça persistentes ou dificuldades para engolir. Sintomas assim podem revelar a ocorrência de um problema bastante comum, o AVC, ou acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Segunda causa de morte no Brasil, atrás apenas de infarto agudo do miocárdio, ele apresenta-se em duas versões, a isquêmica, mais comum, e a hemorrágica. As sequelas deixadas por um evento assim, bem como seu desfecho, dependem da gravidade do quadro, é claro, mas também do tempo que o paciente demora para procurar um hospital, um pronto atendimento. Para chamarmos a atenção para este assunto, convidamos a doutora Paula Caprara Gasperin, ela que é médica neurologista e cooperada da Unimed. Bem-vinda, doutora Paula, tudo bem? Obrigada, tudo bem, André? Tudo bom. Isquêmico ou hemorrágico? Existem essas duas versões. Qual é a mais perigosa dos AVCs e o que é um AVC? Então, um AVC é uma doença que resulta tanto na obstrução de alguma artéria quanto no transbordamento de sangue no cérebro. É por isso que nós diferenciamos esses dois tipos. O isquêmico é quando há uma obstrução, um trombo, um coágulo que sobe até o cérebro e faz a interrupção do fluxo sanguíneo, e o hemorrágico quando há um rompimento da artéria e um transbordamento de sangue no nosso cérebro. Eu diria que ambos são extremamente perigosos, a gente não conseguiria classificar assim em termos de gravidade. Os dois são condições agudas neurológicas e que merecem extrema atenção. E são sempre no cérebro. AVC é no cérebro. Isso. Necessariamente. AVC é acidente vascular cerebral, o popular derrame que a gente conhece. Então todos eles são no cérebro. Nem toda dor de cabeça forte é um sinal de AVC, mas é necessário cuidar também. Quando é importante a pessoa ir procurar um pronto atendimento, por exemplo, quando ela tiver uma dor de cabeça? Essa pergunta é muito importante, André, porque nós temos uma prevalência alta de enxaqueca, por exemplo, que é uma dor de cabeça muito comum, E quando diferenciar, então, o momento de procurar o pronto atendimento? Existem alguns red flags, que são alguns sinais de alarme que a gente utiliza, que o paciente deve ficar atento. Ou seja, se o indivíduo tiver qualquer mudança do caráter da sua dor de cabeça, a dor de cabeça mudou de característica, está mais frequente do que deveria ser, está mais duradoura, não está cessando com o uso das medicações que costumava fazer, ou aquela dor de cabeça que surge de forma intensa e muito incapacitante em torno de 1 minuto, que é o que a gente chama de cefaleia entrovoada. A cefaleia entrovoada chama muito a atenção para o rompimento de um aneurisma. Então, basicamente, a gente sempre alerta, se a sua dor for diferente, totalmente diferente do que você costuma ter, ou ela foi muito rápida a progressão, procurar o pronto atendimento. E tem pessoas que são mais propensas a ter AVC? Existem, por exemplo, o pai teve, o filho tem mais riscos de ter, ou isso não quer dizer? O que importa mais são os hábitos de vida? Os principais fatores de risco para AVC, eles são modificáveis, que a gente chama, São fatores relacionados ao peso, a obesidade é um grande fator de risco, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, o sedentarismo é um grande fator de risco, o tabagismo, o etilismo. Então, são os nossos hábitos de vida. Esses são, sem dúvida, os principais fatores de risco, sendo a hipertensão arterial sistêmica o principal fator de risco para o AVC. Mas a gente tem fatores também não modificáveis, que é a idade, o sexo e a nossa genética. Existem sim doenças genéticas que predispõem o risco de AVC. Então tem algumas doenças como anemia falciforme, encefalopatias metabólicas, doença de Fabry, são doenças de uma outra classe que aumentam o risco. Eu diria que todo paciente que tem uma história muito clara na sua família de antecedentes com AVC isquêmico ou hemorrágico deve passar por uma avaliação com um neurologista ou com um clínico geral para a gente poder definir se realmente aqueles familiares eles tinham alguma doença hereditária em transmissão ou se eles sofreram AVC em função das suas doenças mesmo, E você falou da idade e do sexo. Em que idade é mais comum que se observa e qual o gênero ali, masculino ou feminino, como é que é? Então, a gente diz que após os 55 anos de idade, a chance dobra a cada década de a gente ter um novo AVC. Então, ponto de corte a partir dos 55 anos, Com um risco muito maior após os 60 anos de idade.
Em termos de sexo, nessa faixa etária os homens têm muito mais risco de ter AVC e as mulheres elas são cometidas numa idade mais jovem. Tá? Então, provavelmente esteja relacionada a doenças genéticas, algumas outras doenças autoimunes. Então, AVC em jovem também é um sinal de alerta, tem que ser sempre investigado. Mulheres jovens antes da menopausa. Antes da menopausa. Antes também da menopausa. E os homens hipertensos, enfim, hipertensos controlados, que tomam medicação, eles também correm esse risco só por serem hipertensos ou não? Também correm esse risco. Claro que o risco diminui muito, consideravelmente, no momento que a gente tem a nossa doença controlada. Mas o risco existe. Talvez porque não só a hipertensão implica esse risco, mas podem haver outras doenças, arritmias, que também são muito mais comuns nos hipertensos. Então, pelo fato de ser hipertenso, há um risco de ter uma outra doença, uma fibrilação atrial, por exemplo, que é uma arritmia cardíaca, que também é uma das principais causas de AVC, né? Então, mesmo que a hipertensão esteja controlada, o risco também é maior nesse grupo. E o tempo que as pessoas demoram para procurar um atendimento é determinante, e por que ele é tão determinante? O tempo é fundamental. Há uma máxima, uma vez a gente falava muito do coração, né? De que o tempo é coração. E a gente fala que tempo é cérebro também. O tratamento agudo do AVC, que consiste na realização da trombólise com alteplase, que é um medicamento que a gente faz endovenoso, ele só pode ser realizado até 4h30 do início dos sintomas, né? Em alguns casos, alguns estudos têm saído e a gente tem conseguido estender esse tempo até 6 horas. Mas é basicamente 4h30. Existem outras técnicas de tratamento endovascular que consiste em colocar um catéter via cateterismo e retirar esse trombo mecanicamente lá no cérebro, no caso dos AVCs isquêmicos, né? E aí a gente tem um período de até 12 horas, para alguns casos bem selecionados, né? Então o tempo é fundamental. Passando-se 4h30, a chance de o paciente ficar com sequela e a gente não poder oferecer tratamento é muito grande. E são sequelas irreversíveis. Irreversíveis. E com o tempo sendo tão determinante, se um familiar meu tem um AVC, o que eu posso fazer enquanto estou levando ele até o hospital? Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa? Ou também, a pessoa está sozinha em casa e tem um AVC e continua consciente, o que ela pode fazer para ela mesma? Então, a gente sempre recomenda chamar o SAMU, o Serviço Médico de Urgência, né? A gente nunca sabe como é que vai ser o deslocamento dessa pessoa até o hospital. Podem acontecer intercorrências piores no meio do caminho e uma pessoa leiga não vai saber manejar isso, né? Então, o ideal é sempre contatar o SAMU, o 192, tá? O Serviço Médico de Urgência. Na impossibilidade disso, morando perto ou a pessoa tem uma experiência nisso, se sente segura em deslocar, pode também imediatamente deslocar a pessoa ao hospital. Mas o ideal é sempre estar com o SAMU, né? Ali tem todo o suporte, toda a equipe. O SAMU, ele consegue contatar previamente a emergência do hospital que está sendo destinada, para a equipe já se preparar para o recebimento dessa pessoa. Então a gente consegue montar um pit stop, que eu chamo, né? Que nem na Fórmula 1, a gente começa a organizar os fluxos no momento que a gente já sabe antes do tempo que esse paciente chega. Então o ideal é sempre chamar o SAMU. Mas sentindo-se seguro, sendo da área da saúde ou algum familiar, alguma coisa assim, ou médico, e alguém que consiga manejar e se sinta seguro em trazer mais rápido também. O quanto mais rápido, melhor chegar. O objetivo é reduzir tempo. E procurar o atendimento. Então não é um momento para tomo sempre remédio para a pressão, vou tomar um remédio para a pressão nesse momento, não, é melhor não tomar nada e procurar o atendimento. Existe uma escala, que é o Cincinnati, o FAST, que a gente utiliza, né, de sinais sugestivos de AVC. Então, todo sinal súbito, de forma súbita que aparece, uma perda de força num braço, uma visão dupla, uma dificuldade para falar, uma dificuldade em sorrir, né, uma dor de cabeça muito forte, uma dificuldade em caminhar, qualquer coisa súbita que acontece, isso chama atenção para um AVC, né? Então, no momento que isso acontecer, não tome nenhum medicamento e corra imediatamente ao hospital. E esses sintomas não são concomitantes. Eu posso só não conseguir sorrir, mas não ter dor de cabeça, ou vou ter dor de cabeça sempre. Exatamente, isso é importante frisar também. Pode ser um único sintoma, pode ser só uma perda de força no braço, né? Aí a pessoa continua consciente, não tem dor de cabeça, continua conversando. Então, é qualquer um dos sinais. O Complexo Hospitalar Unimed, ele tem toda uma estrutura para receber pacientes que estão
com um AVC, né? Como se dá esse recebimento desses pacientes e que protocolo, tem um protocolo aqui de recebimento desses pacientes para fazer esse tratamento todo? Tem. Nós temos duas formas do recebimento desse paciente, né? Ou ele chega mediante via SAMU, já pré-notificado nesse hospital, e aí a nossa equipe toda está preparada e é acionado um protocolo de AVC na emergência, pelo médico da emergência, ou se é chegado via demanda espontânea, também é imediatamente acionado. A enfermeira comunica ao médico que é uma suspeita, o médico aciona o protocolo. Como é que funciona o nosso protocolo? Hoje a Unimed Nordeste Caxias do Sul é o único hospital da região que é capacitada para o AVC, né? Nós estamos passando por uma capacitação que é o Angels, que é uma capacitação de todas as equipes do hospital, desde funcionários de limpeza, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, para reconhecer e tratar. O que passo a seguir? No momento que o paciente chegou na emergência, o médico da emergência já identifica a suspeita, aciona no sistema o protocolo de AVC, os exames já vão correndo, em paralelo a equipe de enfermagem já está pegando acesso venoso, já está monitorizando esse paciente, dando as medicações iniciais, se precisar controle de pressão, hemoglicoteste, que é o exame da glicemia. E o médico já está então ligando para o sobreaviso da neurologia para poder nos avisar e a gente vir diretamente ao hospital. O nosso tempo de chegada estimado é em 20 minutos, num protocolo de AVC, né? Idealmente esse paciente já vai estar na tomografia fazendo o seu primeiro exame de imagem e muitas vezes a gente já começa o tratamento lá mesmo quando preciso, né? E aí o médico neurologista vai avaliar se esse paciente tem critério de elegibilidade para o tratamento, para fazer aquela trombólise, que é aquela medicação, ou se não tem critérios de elegibilidade, vai ser feito um tratamento secundário, né? Então existe toda uma rede organizada, desde a recepção até o acionamento do protocolo, transferência para o exame, chegada do neurologista e tratamento final. Além do SAMU, os clientes Unimed têm o SOS Unimed, ele também faz esse translado se for necessário. Exatamente. E se um paciente, por exemplo, que mora numa cidade vizinha, tem um AVC em Flores da Cunha, em Farroupilha, é melhor vir aqui, que é um centro para tratamento de AVC, ou ele pode ser atendido lá e depois ser transferido para cá? Qual seria o melhor? Hoje, no momento, a gente ainda não tem capacitação nesses hospitais para os médicos ir lá fazerem o tratamento do AVC, né? Porque implica numa questão logística de ter que fazer exames de controle, tem que ficar monitorizado, tem testes sequenciais durante aquela trombólise que o neurologista tem que fazer, né? Então, o que a gente preconiza, e a gente está lançando esses protocolos para esses hospitais vizinhos, e com o tempo o Angels também vai nos ajudando a treinar eles, que é reconhecendo vir imediatamente para cá. Então, o nosso núcleo de atendimento ainda é aqui, né? Então, o atendimento ainda não é iniciado nesses outros hospitais. E esse nome Angels é o nome daqui ou é uma franquia? O Angels é uma iniciativa do mundo inteiro. Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. É uma iniciativa da World Stroke Organization, que é a Organização Mundial de AVC, e que a gente tem a alegria de contar com a doutora Sheila Martins, que é uma gaúcha, presidente, então, dessa associação mundial, né, a neurologista lá do Hospital de Clínicas, e ela em parceria, então, junto criaram um Angels, foram capacitando os SAMUs da região metropolitana, depois interior agora, e também está nos ajudando a capacitar o nosso hospital aqui, né? Então o Angels é uma iniciativa do mundo inteiro e a gente tem a alegria de poder dizer que a Unimed Nordeste é o único hospital aqui da região com o protocolo e o processo de credenciamento. Que bacana, num problema em que o tempo faz toda a diferença, isso também fará toda a diferença para os pacientes, né? Tá certo, então, doutora Paula. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E obrigado, doutora Paula, pela presença. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.